Olá, meus amigos do Núcleo Chico Xavier. É um prazer retornar a esta casa que a gente aprendeu a amar, com tantas histórias já para contar para esse povo aí do Anil, da Gardênia. É um braço do Eurípides em que nós temos muita alegria de fazer parte, né? Trazer conhecimentos doutrinários para a gente discutir, para a gente aprender juntos, né? Porque vocês já me conhecem, sabem que eu sempre digo isso, eu não sou palestrante, eu não sou orador espírita, eu gosto de estudar a doutrina espírita. E para isto, eu trouxe esse tema muito propício àqueles que estão chegando à doutrina, àqueles que querem se aprofundar, né, dentro da pureza doutrinária, daquilo que o Chico deixou para a gente, que Kardec nos traz e confirma isso nas suas obras, no seu Pentateuco. É dentro dessa pureza doutrinária em que nós vamos descortinar, né, a importância da escolha das provas. É o tema que a gente está trazendo para o dia de hoje e eu espero que vocês também possam apreciar, né, esse trabalho que nós realizamos com muito carinho, uma pesquisa que nós realizamos também na internet. No final, vou deixar aqui as fontes, né, pesquisadas, a bibliografia, porque nós sabemos, meus amigos, que nada nos chega por acaso, né? Nada acontece por acaso. E dentro do movimento espírita, ainda temos muito que estudar. Não é por acaso que chegamos a uma casa espírita, a um grupo de estudos, né? Por isso que o trabalho junto ao estudo estará sempre unidos, conforme as mensagens que Kardec nos oferece, mas principalmente André Luiz e Emmanuel. Dificilmente aquelas páginas que a gente recebe, né, gratuitamente na porta das casas espíritas, né, dificilmente essas mensagens pequenininhas, às vezes de André, às vezes de Emmanuel, dificilmente elas não trazem nas mesmas páginas o convite ao trabalho e ao estudo. Estudar e trabalhar, trabalhar e estudar. Daí a nossa missão de divulgar a doutrina, fazendo isso com todos vocês que aqui estão conosco. Por isso, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a equipe espiritual que nos cerca, para que possamos ser intuídos da melhor maneira possível, para que possamos chegar a um consenso onde a informação doutrinária se fará presente para o esclarecimento, para levantar o véu da verdade, que há mais de 2000 anos foi trazido por Jesus, mas que na época não tínhamos condições de compreender ou entender. Assim, graças à doutrina espírita, estamos hoje aqui, através da tecnologia, nos ofertando a oportunidade de levar até a casa de vocês um pouquinho do nosso conhecimento, atrelado àquilo que estudamos e aprendemos nos livros e na enciclopédia básica da humanidade, que é a vida imortal do Espírito. Que possamos, então, dar início a esse estudo, na certeza que os amigos espirituais estão aqui ao nosso lado, nos apoiando e nos intuindo. Muita paz a todos e obrigado, Senhor, pela oportunidade. Graças a Deus. Bom, companheiros, então hoje nós vamos trazer aqui esse tema, a escolha das provas, onde nós iremos debater, nós iremos refletir sobre a importância de estarmos aqui num planeta de provas e expiações, onde a felicidade é relativa e onde a dor se faz presente. Ou como a gente ouve lá do Evangelho, quando a gente lê aquelas máximas do Cristo, com choro e ranger de dente, conforme está lá no Evangelho. Por isso, nós ainda, crianças espirituais, como diz Emmanuel, temos uma responsabilidade grande nessa ambientação reencarnatória, onde colocaremos em prática tudo aquilo que
fizemos no nosso planejamento reencarnatório quando estávamos no mundo espiritual. E é assim que a gente vai começar o nosso estudo de hoje. Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui vai estar lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 6, quando Kardec fala da vida espírita. Mais precisamente, entre as perguntas 258 a 262A. Então, lá nós encontraremos de forma mais detalhada tudo isso que nós vamos falar aqui. Por isso, vamos dar início, então, ao nosso estudo. Lembrando que tudo começa pelo livre-arbítrio. Segundo a doutrina espírita, e nós encontramos isso lá em Obras Póstumas e também lá no Livro dos Espíritos, em Obras Póstumas, Kardec diz literalmente assim: a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, a liberdade de fazer cabe ao livre-arbítrio de cada um de nós, as boas ou as más escolhas. E lá no Livro dos Espíritos, ele complementa: o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, nós podemos afirmar aqui que, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, moralmente, a importância do livre-arbítrio, a responsabilidade do livre-arbítrio também aumenta. É claro que para um homem que se diz culto, inteligente, de uma moral elevada, os seus erros não podem ser comparados ao daquele que vive numa tribo indígena, ainda iniciando, começando a galgar os primeiros degraus da escala evolutiva do espírito na Terra. Não. A justiça divina é muito inteligente e ela sabe diferenciar uma coisa da outra. Por isso, quanto maior a nossa consciência, a nossa moral, maior será, então, a responsabilidade atrelada ao nosso livre-arbítrio. Isso é ponto fundamental para nós espíritas, para aqueles que estão chegando à doutrina espírita e que desejam conhecer como é que as coisas funcionam, né? Muitos chegam na casa espírita trazidos pela dor, para entender o porquê das dificuldades, das provas, das expiações. E através de uma palavra mágica, que somente a doutrina espírita sabe trabalhar e interpretar, que se chama reencarnação, é que nós vamos conhecer o porquê das nossas dificuldades, das nossas dores, do nosso choro ou do nosso ranger de dente. Por isso, começamos a estudar essa temática de hoje através dessa questão aí, que nós vamos trazer para vocês e que Kardec elaborou e que nós vamos mostrar daqui a pouco a resposta que os amigos espirituais deram a ela. Kardec pergunta: os espíritos podem escolher provas acima de suas forças? Essa pergunta procede, pessoal. Por quê? Porque quando nós estamos na erraticidade é aquele momento de transição entre a verdadeira vida espiritual e a oportunidade reencarnatória aqui na Terra. Isso nós chamamos de erraticidade. Então, quando estamos na pátria espiritual, na verdadeira vida, na vida espiritual, nós estamos lá com o nosso perispírito. Os espíritos superiores a nós, quando se aproximam de cada um de nós, eles têm a capacidade de nos observar através do perispírito e entender e saber exatamente quem é o Marcos Júver, bastando olhar para o nosso perispírito. Então, muitas vezes, nós ficamos envergonhados ao retornar à pátria espiritual pelas péssimas opções que fizemos do nosso livre-arbítrio, pelas péssimas escolhas que fizemos. Ficamos envergonhados, como se estivéssemos desnudados
perante esses espíritos superiores. A vergonha é tanta que a gente quer reencarnar imediatamente. Eu quero reencarnar e vou, de forma pragmática, resolver todos esses problemas que eu trago comigo lá do passado. Só que não é assim que funciona. Os erros são inúmeros. Os erros são muito grandes e complicados. E não é de uma encarnação só que você vai dar conta. Os erros se acumulam desta última encarnação, desta presente e das anteriores. Eu não sei quantas encarnações nós tivemos, quantas eu tive, mas com certeza não foram encarnações em que eu tive a oportunidade de realizar o bem, como eu desejava. Tanto que hoje nós estamos habitando um planeta de provas e expiações, ainda em processo de regeneração, mas ainda é provas e expiações. E o que distingue os espíritos que aqui habitam? A sua inferioridade moral e espiritual. Eurípides já nos dizia que nós temos que ter fé na verdade. Poderoso é o sol da verdade, e com ele nós vamos nos libertar. Mas também nós sabemos que nós não podemos ficar escondidos através de mentiras, dos medos, dos melindres. Temos que arregaçar as mangas, retornar à terra e vencer. E vencer aquele homem velho que ainda nos persegue, que está sempre ao nosso redor. Por isso, quando retornamos à pátria espiritual, se existe o inferno está aí, na nossa consciência, que nos cobra os erros cometidos nas encarnações que tivemos no passado recente ou remoto, que nos deixa envergonhado ao estar perto de um espírito de luz, de um espírito crístico, de um espírito de primeira ordem. Com isso, a gente quer reencarnar o mais rápido possível. Vamos resolver os problemas, mas, como eu falei antes, não é assim que se procede. Os amigos espirituais vão se aproximar, o teu anjo guardião vai te aconselhar e vai ser claro, dizendo assim: companheiro, vamos devagar, tem muita coisa para corrigir. E aí, o que é que os espíritos amigos responderam a Kardec? O espírito pode, às vezes, enganar-se e escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir. Sim, eu quero resolver tudo numa vida só. Não vai. Essa prova está acima da tua capacidade. Mas será alertado. O anjo guardião vai ajudar você a elaborar esse planejamento reencarnatório. Existe uma passagem do Cristo, uma outra máxima de Jesus, que diz que ninguém carrega um fardo maior do que pode suportar. Isso é pura verdade. E quando nós vemos aquelas pessoas que passam por sérias dificuldades, sim, reclamando contra Deus e até praguejando com impropérios contra Deus e Jesus, ficamos envergonhados, porque foram eles mesmos que pediram aquela prova. E a prova foi dada porque eles tinham condições de suportar. Se perderam a fé nesse processo, nessa trajetória, aí é outra coisa. Mas no momento em que eles escolheram as provas e eles entendiam o porquê dela, não tem como reclamar contra Deus. Não existe outra ferramenta maior do que a reencarnação para ajustar a lei de ação e reação. Porque Deus é Pai, Deus é de amor. Ele nos dá essa oportunidade reencarnatória, essa mesmo que nós temos hoje, para tentar reverter os nossos pensamentos,
as nossas ações, as mesmas que realizamos em épocas passadas. Porque o Espírito é o mesmo. Apenas o cenário é que mudou. Hoje estamos no século XXI, mas ainda somos os mesmos. Egoístas, vaidosos, vingativos, rancorosos, invejosos. Ainda somos assim. O tempo passa, as mudanças são poucas e pequenas, mas acontecem. De uma forma ou de outra, estamos evoluindo, mas num passo lento. Daí o valor da dor. A dor chega com aquele aguilhão que machuca, que dói, para despertar o espírito. E às vezes é através das expiações que temos que dar conta da lei de ação e reação, da lei de progresso. Não é que Deus nos condena à dor, não é que Deus está preocupado em nos castigar de forma alguma. Deus não castiga, Deus é Pai de amor e bondade. Ele apenas nos dá a ferramenta para que, quando a gente tiver a condição de entender as nossas faltas do passado, possamos assim despertar, programando uma reencarnação onde nós iremos tentar amenizar a dor daqueles que nós machucamos, trazendo para dentro do nosso lar os nossos entes queridos que no passado nós tiramos do caminho do bem. Eles chegam como filhos, maridos, esposos, pela bênção do esquecimento. E aí, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 269, ainda diz assim: pode também escolher alguma prova, né, que nada lhe aproveite, como considerasse buscar uma vida ociosa e inútil. Também tem isso. Ele poderá vir numa ambientação terrestre que não será nada agregadora para a sua evolução moral e espiritual. Vai perder tempo. Por isso que muitos dos espíritos que dizem que Deus não está olhando por ele, Deus não me vê, não me entende, ele não está vendo o meu sofrimento. Voltemos à análise de Emmanuel, quando chama cada um de nós de crianças espirituais. Como aquela criança mimada, que bate pezinho, faz biquinho, reclama de tudo. Deus não castiga ninguém. E mais o seguinte: se existe inferno, o inferno, repito, é a consciência nos cobrando dos erros do passado. E no momento certo, então, a gente retorna para dar conta das nossas faltas. No estado errante, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Uma pergunta que muitos nos fazem, né? Lá na erraticidade, o espírito tem consciência, na hora que ele faz o planejamento reencarnatório, das coisas que vão lhe acontecer? Gente, é ele próprio, dizem os amigos espirituais. É ele próprio que escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. É aí. A oportunidade que ele vai ter, tendo condições de suportar. O fardo não pode ser maior do que as condições que ele tem de suportar. Chega no momento certo. Às vezes, ele se prepara décadas e décadas para esta prova. Provas difíceis, mas ele se prepara com o objetivo de vivenciar e vencer o desafio que lhe espera.
Isso está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. E falando das provas, o que seriam as provas pelas quais passamos aqui na Terra? As provas são situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento. É como na escola, né? A criança, desde o maternal, do jardim 1, jardim 2, ensino fundamental 1, 2, 3, vai fazendo as suas provinhas para passar de ano. Por isso, vêm lá as dificuldades, cada ano que passa as dificuldades aumentam, e assim ele vai se preparando para a vida. Através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ele vai lapidando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Às vezes, os desafios são necessários. São necessários para estimular a nossa intelectualidade, para trabalhar com a inteligência. E isso agrega valores morais, éticos, né, para o crescimento do espírito. Às vezes é preciso dar uma balançada boa, né, para a gente despertar. Não que a dor seja necessária para a evolução de cada um de nós. Isso você não vai encontrar no Evangelho nem na Bíblia. Você nunca vai ver Jesus dizendo que você tem que sofrer para evoluir. Eu repito, a dor é uma escolha nossa, é uma opção nossa, pelas péssimas opções do livre-arbítrio. Por isso, a nossa consciência pede imediatamente o refazimento daquilo que nós realizamos, principalmente para com o próximo. Deve ser realmente muito difícil viver na erraticidade, com a nossa consciência cobrando de uma maneira rápida e objetiva aquilo que fizemos de mal para o nosso irmão. Às vezes de maneira ignorante, brutalizados por uma ignorância em que hoje nós entendemos. Mas é muito difícil, né? Viver na erraticidade com essa consciência nos cobrando. E aí chega o momento certo de dizer, não, agora eu estou preparado para ir à Terra e resolver esse meu problema. Portanto, a escolha das provas passa por uma perguntinha, que Kardec também fez, né? Que consiste no seguinte: o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira passar? Bom, os amigos espirituais aí nos dão uma aula de doutrina espírita. Eles respondem assim: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, como nós falamos antes, né? As que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Um leque de oportunidades, um leque de desafios para ele dizer, veja, eu agora consigo passar por essas dificuldades sem sossobrar. Eu lembro muito bem, lá do livro de Kardec, O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, quando ele trabalha convida os espíritos de várias ordens a se apresentarem para ter um diálogo, para conhecer melhor esses espíritos.
São espíritos de várias ordens, desde o mais brutalizado para a ignorância, o mais, se diz, o mais revoltado, até aquele espírito feliz. São vários espíritos. E às vezes, pessoal, a gente se vê ali, hein? Às vezes, quando nós lemos e estudamos essas categorias de espíritos que Kardec chama para conversar, a gente se enquadra ali. Epa, esse aí sou eu. Veja como ele era. Veja agora o que ele está passando no mundo espiritual. E lá na parte 2 desse livro, Kardec conversa com uma condessa, Condessa Paula, onde a sua maior dificuldade foi se preparar para a prova da riqueza. Alguns poderão dizer assim, prova da riqueza? Prova da riqueza. Que, segundo os amigos espirituais, é muito mais difícil do que a da pobreza. Sem dúvida, meus irmãos. Tanto é verdade que a Condessa Paula passou por 3 encarnações sucessivas no estágio de pobreza e até de miséria, para, quando reencarnar na prova da riqueza como uma condessa, pudesse ajudar a Jesus, juntamente com os mais necessitados que viviam no entorno do seu castelo. Condessa Paula, que se casou com um nobre alemão, um conde alemão, não permitia que no seu castelo sobrasse alimentos. Porque era muito comum na Idade Média, vocês devem lembrar, aquelas mesas fartas, suntuosas, onde o senhor feudal, às vezes, dava apenas uma garfadinha no frango e dizia, não gostei, e jogava tudo fora. Ela não permitia isso em seu castelo. E caso sobrasse alguma coisa, ela repartia como uma mãe perante os seus filhinhos, junto aos seus criados, tudo aquilo que sobrou. Por isso que quando a Condessa Paula vem a desencarnar, diz lá no livro do nosso querido professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o nosso Kardec, um féretro enorme acompanhava o corpo da condessa. Era amada por todos aqueles que viviam em torno do seu castelo. Uma prova que realmente mexe com a gente em relação das falsas conquistas, dos falsos prazeres, das tentações de toda ordem que a riqueza ou o poder nos traz. Daí aquela máxima que a gente conhece, né? Que é conhecer alguém, dê poder e riqueza para ele. Não é fácil. E muitas vezes nós já participamos dessas experiências reencarnatórias, podemos dizer assim. Hoje nós estamos nessa condição social que nós estamos agora. Mas, com certeza, já navegamos na pobreza, na riqueza, na miséria. Por isso que, quando a gente decide formatar no nosso planejamento reencarnatório, compromissos que a gente tem dúvidas de vencer, a gente pede ajuda dos amigos espirituais. A nossa experiência, por exemplo, que tivemos na Vila Sapê durante 35, 38 anos, antes de eu me transferir definitivamente agora para Teresópolis, essa experiência que tivemos lá, que nós chamávamos de um nosso laboratório espiritual na Terra,
Vimos durante esses 35, 38 anos desfilar aos nossos olhos vários espíritos de todas as hierarquias morais, da sua dificuldade, acompanhando a Vila Sapê desde um momento em que era uma favela mesmo, em palafitas, até hoje ser uma comunidade mais ordeira. Não é fácil você nascer no crime, no meio do vício, no meio do tráfico. Alguns espíritos pediram, sim, para reencarnar nessa situação, porque eles precisavam vencer essa dificuldade. Alguns sucumbiram, muitos alunos nossos sucumbiram. E eu me lembro muito bem, porque quase sempre ao lado da nossa aula de evangelização, nós fazíamos também, né? Um atendimento fraterno àquelas mãezinhas, tão carentes de tudo. E às vezes essas mãezinhas chegavam para nós, no final da aula, após tomarem a sopa no nosso refeitório, e dizia assim: tio Marquinhos, assim que eles me chamavam, tio Marquinhos, onde foi que eu errei? Com aquelas lágrimas nos olhos. O meu filho está no tráfico. Outras diziam: tio Marquinhos, o meu filho morreu. A polícia matou o meu filho. Onde foi que eu errei, tio Marquinhos? É nessas horas que a gente faz aquela prece, né, para a equipe de Eurípides, dizendo assim: Eurípides, agora me ajuda aí, o que é que eu vou falar para essa? A intuição vinha, e a gente dizia assim: minha irmã, você não errou em nada. Você fez tudo o que tinha que fazer para ajudar. Você trouxe até aqui na evangelização. E ele aprendeu. Isso vai ficar dentro dele. Isso vai ajudá-lo no futuro bem próximo. Você não errou nada, porque ele, o seu filho, tinha o livre-arbítrio. E ele tinha condições de escolher. E ele já sabia o que era certo e errado. Então, se você fez o seu trabalho, e eu sei que você fez, tentando levá-lo na escola, trazer a evangelização, orientá-lo no caminho do bem, tirar das más companhias, a culpa não é sua, minha querida. A culpa não é sua. Foi anos de aprendizado. Foram anos em que a gente saía revigorado por saber que a gente estava tendo a oportunidade de refazer um passado delituoso através da palavra amiga, do abraço fraterno, de dar condições daquelas famílias beberem a pureza do Evangelho dentro do cálice da verdade. Agora, graças à terceira revelação, que é a doutrina espírita, levantando o véu da verdade. Foram anos de experiência. E dentro da escolha das provas, também eu trago para vocês, para a nossa reflexão, esse ponto aí, que é muito importante. A prerrogativa de o espírito escolher as provas da existência carnal está sempre em consonância com as suas condições de fazer uma escolha correta, com vistas aos próprios interesses espirituais. Por que isso? Porque somos individualidades. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu compromisso reencarnatório. Não existe um espírito igual ao outro. Por isso que as provas, elas precisam ser analisadas de forma particular, através dos amigos espirituais, com você, com o seu guia espiritual, com o seu mentor, com o seu anjo guardião, com o seu espírito da guarda, o nome que queira dar,
para ele te ajudar, te orientar na melhor opção dessas provas aí para o seu interesse e para a sua evolução espiritual. Por isso é importante a ajuda de espíritos mais evoluídos. E eles ajudam. Eles ajudam. Efetivamente, eles ajudam. Então, nessas escolhas, algumas muito delicadas, complicadas, você não está sozinho. Até para evitar cometer erros, né? E ficar reprovado de ano, né? Como muitas vezes acontece quando nós deixamos levar os interesses materiais sobre os interesses espirituais. Isso aqui também é importante a gente internalizar, trazer para bem perto da gente. Não se deve crer que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente algo ligado ao passado. Porque muitas vezes nós espíritas dizemos assim: esse sofrimento, esse martírio, essa dor é consequência do meu passado. Não, nem sempre, pessoal. Os amigos espirituais, mais uma vez, nos alertam que 80% a 85% dos problemas que enfrentamos nesta mesma encarnação são dificuldades que nós trazemos desta encarnação. Não vai botando culpa no passado, e muito menos no obsessor, né? Porque hoje o espírita bota a culpa em tudo no obsessor. Você não tem culpa de nada. Ou então foi teu passado infeliz. Né? Não é bem assim. Claro que existe esse compromisso também do passado delituoso, em que a gente tem que dar conta. Mas a frase completa, ela diz assim: não se deve crer que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente algo ligado ao passado. Trata-se frequentemente de simples provas, às vezes escolhidas pelo espírito para acelerar o seu adiantamento. Então, às vezes, ele escolhe aquela prova para dizer: poxa, eu preciso vencer essa dificuldade que eu sei que não estou conseguindo vencer, porque isso fica na memória do espírito, pessoal. Quando a gente chega na erraticidade, a gente lembra de tudo, para nossa vergonha. Já falei aqui. Graças a Deus, a gente não lembra de nada do que fizemos lá atrás. Graças a Deus. Porque se a gente lembrasse, não teríamos coragem de botar o pé na calçada e ir para a rua. Graças a Deus, nós não lembramos de nada. Mas existe a memória do espírito. E ele cobra na erraticidade esses erros e elabora, junto a esse planejamento reencarnatório, o que devemos passar. Por isso que é muito comum a gente falar no meio espírita que o acaso não existe. Antigamente, na casa de Eurípides, e também, se não me engano, no Leon Denis, eram vendidos adesivos para colocar no carro, né? Dizendo assim, vários deles. Um deles era esse: o acaso não existe, e o outro era reencarnação, uma questão de justiça. Certa vez eu estava com um carro com um desses adesivos, né? O acaso não existe, atrás do vidro do meu carro, do vidro traseiro. Aí parou no sinal uma senhora do lado, dirigindo o carro, mas do meu lado, e dizia assim: vem cá, meu amigo. Eu li lá, ela leu, né? Ela leu com certeza lá o adesivo. Lá. Eu quero saber quem é Leia. Leia. Minha senhora, eu não sei quem é Leia. Não, é que eu sou espírita também. Eu queria saber se essa Leia é parente do Kardec. Eu falei: minha senhora, eu não conheço nenhuma Leia Kardec. E eu queria, será que é alguma irmã desconhecida de Kardec? Alguma pessoa da família de Kardec? Eu nunca li, não vi nada sobre Leia. É porque está escrito aí no seu adesivo. Não, a senhora se confundiu. Aí, quando eu fui ver o adesivo,
O adesivo era assim: o acaso não existe. Leia Kardec. Aí, leia Kardec. A mulher leu Leia Kardec. Aí não dá, né? Aí, não dá. Tem coisas que acontecem com a gente. E uma vez lá no Eurípides, conversando com alguém na livraria, a mesma coisa, alguém comentou isso comigo. E aconteceu isso comigo também. Perguntando quem era Leia Kardec. Pelo amor de Deus, né? Mas, gente, o acaso não existe. Tudo está programado, tudo está certinho, dentro daquilo que a gente pode vivenciar, do que a gente pode suportar. Né? Provas escolhidas pelo próprio Espírito, às vezes para acelerar o seu adiantamento. A escolha das provas, diz esse slide aqui, bem claro, né? A escolha das provas de maneira livre e consciente pelos espíritos desencarnados só é possível quando o espírito tem um certo grau de conhecimento, de discernimento e qualidades morais para tal. Porque aquele que não tiver, aquele exemplo que eu dei, de um espírito dentro de uma aldeia tribal, ou aquele extremamente brutalizado pela ignorância ainda, ele vai precisar de uma ajuda. Ele não vai conseguir administrar, planejar essa reencarnação de forma autônoma. Vai ter que ter ajuda de amigos espirituais que o amam, de entes queridos, amorosos, que querem o seu bem. Mas aqueles que já tiverem um certo grau de discernimento já poderão escolher o caminho a seguir. Tudo depende da evolução moral, né? Como dizem os amigos espirituais. E aí aparece o termo expiação. Né? O que seria expiação? Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa. A expiação surge como objetivo encarnatório quando o homem malbarata o código divino que rege o universo. A expiação faz chorar, né? A expressão bíblica traz o choro e o ranger de dentes. Mas não é castigo de Deus, não, pessoal. Somos nós que pedimos esta oportunidade para consertar os erros do passado. Certa vez, há muito tempo isso, né, quando a gente preparava no 20º seu, agora é seu, né, aí de Jacarepaguá, a gente preparava a garotada para a Comerge, a gente fazia algumas reuniões prévias em várias casas espíritas de Jacarepaguá, e numa dada casa espírita, um jovem falando sobre reencarnação, porque o tema daquela Comerge era a reencarnação. E falando, discutindo sobre a reencarnação, o jovem disse que era castigo de Deus. Bom, vocês conhecem o Marco Juver, né? Que tem aquela delicadeza no falar, na sua expressão, no seu bate-papo, a franqueza, na leveza de uma pata de um elefante. E quando eu ouço coisas desse tipo que não tem nada a ver com o que Kardec trouxe, não tem nada a ver com a pureza doutrinária, com as verdades, com as máximas dos amigos espirituais, do Espírito de Verdade, a gente tem que se posicionar. A gente não pode deixar passar coisas desse tipo. Por quê? Porque dentro daquela casa espírita, aquele jovem entendeu dessa maneira e outros podem ter entendidos assim também. E se a gente não tocar no assunto, não repreender, claro, tinha que ser de uma maneira amigável, amorosa, né? O jovem não ia entender. Claro que tudo acabou bem, depois a gente se abraçou, mas eu tive que ser ríspido. Eu fui, né? Porque eu fui tomado assim de um espanto terrível. Eu me levantei e disse: alguém não está estudando direito o evangelho aqui dentro.
algo está acontecendo errado aqui. Foi assim que eu me posicionei, né? Com aquela sensibilidade de uma pata de um elefante. Porque daí a importância do estudo em grupo, pessoal. É o que eu falo sempre, né? Estudar é legal? É. Eu posso estudar em casa? Posso. Eu posso ler sozinho as obras de Kardec em casa? Pode. Mas qual é a grande vantagem da gente estudar em grupo? Aí mesmo no núcleo, a gente sabe que tem grupos de estudos. Vamos lá, ainda dá tempo. Não tem esse, não, já acabou a matrícula. Não. Manda puxar uma cadeira lá onde estiver para você sentar. Todo dia é dia de chegar alguém para estudar a doutrina espírita. Quando você estuda sozinho, você tem o risco de introjetar na sua memória um falso conceito, um conceito errôneo, e vai levar aquilo para o resto da vida. Quando você está estudando em grupo, alguém vai dizer para você, puxa vida, eu acho que não é assim. Eu entendo dessa maneira, assim, assim, assim. Eu acho que você está equivocado. E o outro vai dizer, eu também interpreto assim, dessa maneira. Então, as pessoas vão te ajudar a compreender o conceito doutrinário da sua pureza maior. E os erros não serão cometidos. E nem você vai levar isso para o resto da vida, na tua consciência. Então, a reencarnação não é castigo de Deus. Foi isso que eu tentei falar para o jovem lá. É a única, é a melhor, é a única ferramenta que nós conhecemos de dar oportunidade àquele que errou, àquele que cometeu um delito, aquele que prejudicou alguém, de retornar à Terra e possivelmente até inverter os papéis, né? Às vezes nós invertemos os papéis. Agora eu estou no lugar dele e ele está no meu lugar. Para tentar entender o porquê que ele falou aquilo, por que ele errou, por que ele me machucou, para tentar contornar a situação. E o perdão é fundamental. Então, daí, às vezes, a gente troca, né, os papéis para poder entender por que ele falou aquilo, por que ele fez aquilo comigo. Muitas vezes é assim que acontece, né? E, às vezes, mesmo que você não tenha culpa do cartório, como o pessoal diz, é de bom senso você dar o primeiro passo e pedir perdão. Ah, mas não fui eu que errei. Você conhece o teu passado? Se você tivesse no lugar dele lá atrás, você faria a mesma coisa, ou até algo pior. Então, vai lá e pede perdão, porque talvez não terá outra oportunidade. Não é assim que Jesus nos recomenda? Vá enquanto tem tempo. Ah, mas eu não tive culpa. Vá e peça perdão. Outro slide que a gente tem que trabalhar sempre, isso a gente sempre falava na evangelização, na mocidade, na pré-mocidade, e a gente tem que trazer para cá, né? Que Kardec sempre diz que prova é uma coisa e expiação é outra, né? Os conceitos são diferentes. Então, a gente lembra que Kardec diz, com sobriedade, né, que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, né? Porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, a lutar pelos valores da resignação. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Kardec fala isso claramente, né? E convido vocês a pesquisarem, a se aprofundarem mais sobre isso aí. O que é prova, o que é expiação, o que caracteriza cada um desses itens aí. E finalizando, fechando aqui um resuminho, para a gente fechar o nosso estudo, eu relembro aqui que na reencarnação existe uma planificação, como a gente falou, fundamentada na lógica e na moralidade, de acordo com a hierarquia espiritual de cada ser, de cada espírito.
O planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. Reforçando esse conceito também, que acabamos de ver agora. E no caso de espíritos menos adiantados, seu planejamento pode ficar na responsabilidade de outros espíritos mais esclarecidos. Pessoal, essa encarnação é a nossa melhor encarnação. É aquela encarnação em que a gente até planejou de chegar numa casa espírita. Estamos hoje numa casa espírita. Somos, muitos de vocês que estão nos vendo agora, trabalhadores da casa espírita. Tem uma missão a realizar. E não é por acaso que a gente chega também a uma casa espírita. Nem que seja pela dor. E a nossa moralidade, ela está crescendo através dessa nossa religião ligada à ciência, à filosofia, uma religião em que a ciência se faz presente, a lógica e o bom senso se faz presente. Uma religião totalmente voltada, fundamentada na ciência. A lógica da doutrina, a filosofia com a qual nós lidamos com ela, nos convida a reflexões que antes, muito antes, lá atrás, como espíritos ainda brutalizados, na sua moralidade, na sua intelectualidade, sem nenhuma ética, agíamos de maneira inconsequente, realizando atos que hoje ficaríamos envergonhados de recordar. Recentemente, aqui em Teresópolis, vou citar um caso para vocês entenderem aonde eu quero chegar com isso. Eu sei que não se deve contar casos pessoais, né? A gente aprende isso na tribuna espírita, né? Não devemos contar casos particulares, pessoais, mas esse eu acho que vai esclarecer vocês aonde eu quero chegar. Eu estava aqui, semana passada, aqui em Teresópolis, num supermercado, aqui de Teresópolis, e eu tenho o costume de trabalhar com cartão de crédito, né? Eu não pago nada, assim, ainda mais supermercado com dinheiro, né? Então, às vezes, eu deixo o meu celular, a minha carteira dentro do carro, porque aqui em Teresópolis pode fazer isso, né? A gente ainda pode deixar a carteira e o celular, claro, não na vista de todo mundo, mas dentro lá de um lugarzinho reservado, escondidinho. Eu deixo a carteira lá e entro com o meu cartão. Estava me locomovendo no supermercado, um supermercado grande, corredores, né, bem grandes, e uma senhorinha, eu fico envergonhado de contar isso, mas eu preciso. Uma senhorinha de 80 e poucos anos, com uns 5 produtos nas mãos, mal conseguindo segurá-los, chega para mim e diz assim: moço, o senhor me ajuda a pagar, a complementar o valor desses produtos aqui que eu estou comprando para minha casa. Uma senhorinha de 80 e poucos anos. E eu falo assim: minha senhora, eu não tenho dinheiro, eu estou aqui com cartão, eu não tenho dinheiro, não sei como ajudá-lo. Quer dizer, me livrando da moça, né? Continuei a caminhar, não demorou nem um minuto, a consciência me cobra. Escutando plenamente, você que é espírita, faz isso. Comecei a procurar mulher no supermercado. Olha, é verdade, eu só estava com cartão, mas eu podia fazer 1000 coisas. Eu podia ir no carro, pegar o dinheiro, eu podia ir no caixa com ela, passar o meu cartão. Claro, ela não estava mentindo, ela não tinha dinheiro para comprar 5 produtos.
Ela não estava, era uma senhora idosa, ela não foi ali para mentir. E o dinheiro que ela tinha não dava para comprar aquilo tudo, que era o que ela precisava, talvez, naquele dia. E cadê a mulher? Eu desesperado, correndo pelo supermercado, olhando daqui para lá, a mulher sumiu. Imagina a minha noite naquele dia. Nem consegui dormir. Uma noite? Foi uma semana com aquela cobrança na minha consciência. Mas você que é espírita, aonde eu quero chegar, pessoal? Encarnações passadas, eu não estava nem para ir para isso aí. Não estava nem querendo saber. Chutava o balde. Mas nessa encarnação, a consciência despertou. A responsabilidade, a minha condição moral é outra. Sinal que a gente está crescendo, mas não cresceu muito. Porque eu mandei a velhinha embora, né? Que espírito é esse? Que caridade é essa que a gente está tentando passar aí para vocês? E nessas horas as pessoas desaparecem. A velhinha sumiu, rapaz. Eu não sei se uma alma mais caridosa que a minha resolveu o problema dela, botou ela para fora, pagando a sua comprinha. Mas demorou, deu 2 minutos, 1 minuto e meio no máximo. Eu voltei para procurar a senhora e não a encontrei. Que lição! Que lição! Mas eu fico feliz que essa lição mostra que a gente está começando a se modificar. Já é alguma coisa, mas mostra a nossa condição moral ainda, né? E finalizando, a mensagem final que eu trago do nosso querido André Luiz, pelo lápis do Chico, dizendo o seguinte: a existência humana não é um ato acidental. A justiça exerce seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Então, não se sinta desprezado por Deus. Não pense que Deus não está olhando por você. Não, Ele está te olhando, te observando, te ajudando. Porque se a gente fosse fazer as contas, podia ser muito pior. Então, a cada um por suas obras, dentro daquilo que podemos também realizar. Companheiros, muito obrigado pela oportunidade. A bibliografia que eu usei foi essa que aí está. Tudo na internet. Eu só tive o trabalho de ordenar de uma forma linear o meu pensamento com o estudo que eu realizei. Mas o material é esse aí, tá? Agradeço a todos vocês e espero estar com vocês em outras oportunidades e até no presencial, que eu sei que nesse segundo semestre, em breve, nós estaremos juntos de novo. Muita paz a todos e muito obrigado. Graças a Deus.